Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós esse dia, em nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus que mais um dia estamos de pé e assim Deus quis, porque tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nem uma folha seca cai da árvore se Deus não permitir. Se nós estamos de pé hoje, é Deus quem quis. Se Ele não quisesse, nós nem acordávamos, nem abríamos os nossos olhos na cama. Amém? E temos que reconhecer, amados, que se Deus nos dá a chance de estar vivos, é porque Ele vê graça em nós para que nós continue a nossa luta pela salvação. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, amados, e já vamos meditar na palavra de Deus. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos colocamos na sua presença para agradecer, Senhor, primeiramente ao Senhor pelo ar que estamos respirando, pela nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. Assim, Papai, em nome de Jesus, eu consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus do céu, em nome de Jesus. Me coloco na tua presença, na condição de vaso do Senhor, para que o Senhor Deus me use como teu instrumento para levar a tua palavra a quem o Senhor Deus quer falar, em nome de Jesus. Eu oro abençoando, meu Deus, a todos os ouvintes da palavra de Deus, a todos os ouvintes da minha oração ao Senhor Deus aqui neste canal. Visite a cada irmão, a cada irmã, cada jovem, e venha abençoar cada vida, Pai, segundo, meu Deus, o seu desejo, o seu propósito, os seus pedidos, Pai, em nome de Jesus. Venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tomar a direção do nosso dia, para que nenhum mal prevaleça contra as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tive que pôr um som aqui, um fundo musical bem alto, né? Para ver se a música lá da rua não vai atrapalhar o meu vídeo, né? A gente que mora no meio de muitos vizinhos, né? Incrédulos, às vezes a gente passa um pouco de raiva, né? Tem dias, amados irmãos, que a música de um lado, do outro lado, da frente, dos fundos, que a gente não consegue nem ouvir uma pessoa falando dentro da casa com a outra, né? Mas é só Deus para dar vitória, né? Amados, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos, ela está no livro de Provérbios, no 3:12. 3:12. Eu vou ler a partir do 11, amados. O 11 e o 12. Do capítulo 13 de Provérbios. Porque o Senhor repreende, meu filho, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem Ele quer bem. Amados, aqui o Senhor Deus nos trouxe uma palavra, a qual o Senhor nos diz, nos aconselha, de que nós não nos anoje, não sinta raiva, não nos sentir triste, quando nós ouvimos uma palavra que vem de Deus que está nos repreendendo. Porque Deus repreende os filhos dele porque Ele ama. E Ele está aqui fazendo uma comparação com os pais. O pai que realmente ama o seu filho vai sempre repreender e educar o filho para que ele não tome um rumo errado na sua vida. Sabemos, nós que somos papais, né? Sabemos que a última coisa que um pai e uma mãe quer é ver um filho na cadeia. A última coisa que um pai e uma mãe quer é ver um filho no caixão que um policial deu um tiro e matou, que brigou lá na rua e alguém matou. A última coisa que nós queremos é ver nossos filhos maltratados e chamados de bandido, de mal educado lá na rua. E nós que somos papais sabemos que é sacrificioso, não é fácil educar filhos, né? É só quem tem filhos e educou para saber. Porque é dificílimo um filho
filho seguir os conselhos dos pais somente falando. E muitos filhos, quando os pais repreendem que estão no caminho errado, os pais chamam atenção, os pais são odiados, são tratados como um pai ruim pelos seus filhos. Nós sabemos disso. Eu sou mãe, fui mãe e pai para as minhas filhas. Eu sei que aqui tem mãe, tem pai que ouve. Muitas das vezes nós temos que ver a cara feia dos nossos filhos. Ouvir eles falarem mal de nós para outras pessoas, nos chamando de mãe ruim, de pai ruim, de pai estúpido, de mãe estúpida. Ai, porque quer que eu viva na igreja, porque quer que eu seja santo, porque não quer que eu faça isso. Porque só nós que somos pai e mãe sabemos a luta que é para educar um filho no caminho certo. E muitas das vezes, mesmo assim, nós repreendendo, aconselhando, torcendo, puxando para a rédea, para o caminho certo, e nós sabemos que muitas das vezes os nossos filhos vão para o caminho errado, porque são insistentes no erro. Muitas das vezes tem filhos que até vai para o caminho errado, vai quebrar a cara lá só para mostrar para o pai e a mãe que ele quer fazer o que ele quer e não o que o pai e a mãe quer. Mas o que nós queremos entender, amados, temos que entender a partir dessa palavra, é que Deus está comparando-se ele como um pai que educa um filho. Como nós que temos filhos, nós que sabemos o trabalho, a luta que é para educar filhos, nós podemos entender um pouco do que Deus sofre para nos trazer para o caminho dele. Imagine o trabalho que Deus tem para me manter no caminho dele. Imagine o trabalho, a luta de Deus para trazer uma pessoa que vive uma vida completamente errada para os caminhos dele. Imagine a luta de Deus diariamente para educar os seus filhos para que permaneçam nos caminhos deles e não vá para o caminho do inferno. Nós sabemos, amados, que não é fácil educar filhos. Pais e mães sabem, desde pequenininhos. O qual o pai e a mãe decente, honesto, que tem amor, que ama os seus filhos, que gosta de espancar um filho, que gosta de dar uma surra com uma vara, com uma cinta, que gosta, de castigar? Nenhum pai gosta, nenhuma mãe gosta, porque ama. Mas sabemos que se o filho não obedecer falando, nós não podemos soltar a corda porque ele vai embora. Nós temos que repreender. Mas nós sabemos que realmente de 100 filhos, amados, 50% dos filhos que são educados pelos pais, 50% desses filhos têm os pais como pessoas ruins. Como os pais maus, como mães maus, porque são filhos rebeldes, são filhos que não aceitam a correção do pai, são aqueles que têm um coração voltado para o mal. Eles não aceitam que o pai e a mãe estão repreendendo porque não quer eles no caminho do mal, porque quer eles no caminho certo. Se desses 100%, 50% são os que aceitam a correção do pai e que realmente eles aceitam, meu pai e minha mãe quer o bem para mim. Mas então passamos para essa comparação, assim como Deus se comparou como um pai carnal, o trabalho que Deus não tem para nos manter na presença dele, a luta que Deus não tem diariamente para nos segurar no caminho que leva ao céu. Nós entregamos a nossa vida para Deus, entregamos nosso coração, nossos caminhos para Deus, mas vamos falar aqui entre nós verdadeiramente. A maioria, para não dizer todos nós, mesmo entregando a nossa vida, nossos caminhos, tudo nas mãos de Deus, muitos de nós, a maioria, quantas vezes não desviemos, sabendo que não agradava a Deus, sabendo que era errado aos olhos de Deus, sabendo que já aprendimos que Deus não se agradava daquilo. Quantos de nós, muitas das vezes, estávamos praticando algo e daí chega na igreja,
Ou chega num compartimento, em algum lugar, e Deus usa alguém para nos trazer uma palavra, a qual nossa cara parece que pega fogo, né? Ninguém viu, só nós sentimos. Mas a impressão que dá é que incendiou o rosto, que o mundo inteiro viu. Porque nós sentimos que é Deus falando. E muitas das vezes nos ofendemos. Eu digo isso, amados irmãos, por experiência própria. Comigo já aconteceu isso. Como eu tenho meu testemunho no canal aqui, lá no início, há quase 2 anos atrás, eu tenho no canal aí o meu testemunho. Certa feita, eu fui para um caminho do maligno, eu fui servir e adorar Satanás por birra. Porque não se agradei da correção de Deus. Verdadeiramente. Não sei o que aconteceu, não sei se foi permissão de Deus, não sei. Mas realmente eu me ofendi com a correção de Deus. Porque Deus usou um vaso para dizer para mim que Ele não se agradava do caminho que eu estava e não se agradava das minhas orações. Que eu tinha que mudar a minha oração, mudar o meu caminho, senão eu ia pagar um alto preço. E por esta causa, amados, por esta rebeldia, porque eu estava insistente no erro, estava amando estar no erro, o erro para mim estava doce, eu estava gostando. E eu estava orando mesmo realmente para Deus que mudasse aquela circunstância, que abençoasse aquela vida, que me desse aquilo que eu buscava, mesmo eu sabendo que isso não agradava a Deus, mas porque eu era fiel no dízimo, porque eu ia na igreja, porque eu era ofertante, eu achava que Deus podia me ouvir. Então, amados, Deus disse que não se agradava da minha oração e nem dos caminhos que eu estava tomando. Isso, amados, eu ainda nem era batizada nas águas. Eu era frequentadora da igreja. Por isso eu te digo, amado irmão, amada irmã, se você apenas vai na igreja, você não se batizou ainda nas águas, você pensa, eu nem sou crente, Deus nem fala comigo. Essa palavra é para os irmãos que são crentes. Não. A partir do momento que você pisou um pé numa igreja, conheceu a Deus, você já faz parte do povo de Deus. Eu sei por experiência própria, como eu tô dizendo. E assim, amados, eu tomei um rumo errado para minha vida que quase me levou ao inferno. Eu fiquei por um fio para não estar hoje lá no inferno queimando no fogo. Porque Deus teve misericórdia de mim no último instante, salvou a minha vida, me libertou, me livrou, me resgatou. Mas, amados, nós sabemos que nem todos têm essa chance, essa oportunidade. Então, amados, por isso que eu digo, há pessoas que não aceitam a correção de Deus. Há pessoas que vai na igreja, eu já ouvi, e isso já aconteceu comigo, volto a repetir. Pessoas que vai na igreja e lá o pastor tira uma palavra assim como essa. E Deus usa aquele vaso, e aquele vaso diz, abandone o caminho errado, esse caminho que você está tomando não agrada a Deus, Deus me diz que você está num caminho que está te levando ao inferno, e Deus diz que você está indo para o inferno, larga esse caminho, volte para Jesus. E a pessoa não se agrada dessa palavra. A pessoa às vezes até chega a pensar, alguém contou para esse pastor que eu estou fazendo as coisas erradas, e esse pastor está dizendo isso para pisar no meu pé. Outras pessoas até pensam assim, alguma irmã sabe, ouviu minha vida e contou pro pastor. Outros até pensam assim, Deus quer que eu seja santo demais, porque Deus não corrige a fulana lá. A fulana lá tá fazendo tudo isso de errado, e por que Deus não fala com ela? O fulano lá tá fazendo isso, mas por que Deus não fala com ele? Por que é só comigo? Também não vou mais na igreja. Sabemos que tem pessoas que agem assim, amados, infelizmente. Infelizmente. Eu digo também porque já vivi experiências eu própria. Eu já cheguei, amados, a pensar comigo assim, lá no passado. Quando eu conheci Jesus, ainda nem era batizada, né? Mas eu já frequentava a igreja, já conhecia a Bíblia. Eu cheguei a pensar assim, por que Deus está falando tanto do pecado que eu estou fazendo? Será que isso incomoda Deus? Eu nem sou batizada nas águas. Eu nem tenho batismo com o Espírito Santo. Eu só frequento a igreja. Será que é comigo que Deus está falando? Mas aí Deus insistia naquilo.
Eu dizia, mas será que esse pastor tá falando pra pisar no meu pé porque ele conhece a minha vida? Será que alguém contou pra ele o que eu tô fazendo? Porque Deus não ia se importar comigo. Tanto assim, eu nem sou crente. Eu pensava assim, amados. Mas hoje, por dentro da palavra de Deus, eu entendo que Deus ama todo homem e mulher, independente do que você fez na tua vida. Se você for para Jesus e entregar a tua vida para Deus, a partir do momento que você diz, eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, como meu suficiente Salvador, você pediu para Jesus tomar conta da sua vida. A partir daquele momento, Jesus já te ama, já tomou conta da tua vida. E tudo o que você está fazendo, tudo o que você está falando, faz parte de você e Deus, porque Deus está na tua vida. A partir deste momento, Deus já se acha o dono seu. E Ele vai passar a te ensinar o caminho que leva ao céu. E sempre que nós distorcermos o caminho, Ele vai puxar a rédea para nós voltar para o caminho. E muitas das vezes nós caímos tomba, porque Ele puxa com força e nós estamos agarrados lá numa árvore do caminho errado, para nós não sair de lá, e Deus puxa. E nós caímos. Mas Ele traz, nem que seja de arrasto para o caminho dele, Ele traz. E isso é por amor à nossa alma. Não é porque Deus é mau ou porque Deus quer ser dono, não. A partir do momento que nós entreguemos nossa vida de coração para Deus, Ele conhece. Ele sabe que nós, seres humanos, somos aptos a pecar. Ele sabe que a nossa carne fala mais alto em nós. Deus conhece. Deus conhece que nós precisamos de um empurrãozinho, de uma força dele para nós permanecermos nos caminhos. Senão a nossa carne vai nos levar para o inferno. Deus sabe disso. E é por isso que Deus está sempre nos puxando. E se nós continuarmos insistindo no erro e no pecado, vamos viver sendo arrastados por Deus. Por isso que nós temos que ter em nosso coração, nós que já conhecemos a Deus, nós que já sabemos o que é certo e o que é errado, nós temos que ter no nosso coração que nós não podemos dar muito trabalho para Deus. Vamos deixar que Deus tenha mais trabalho com aqueles que são novos convertidos, com aqueles que estão aceitando Jesus hoje, com aqueles que estão vindo hoje, conhecendo Jesus hoje. Nós que já conhecemos a Deus, que já sabemos o que é certo e errado, vamos procurar dar menos trabalho para Deus. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado, já conhecemos o trabalhar de Deus, o amor de Deus, já sabemos que nós todos damos trabalho para Deus. Assim como os nossos filhos dão trabalho para nós. Amados, sabemos que os nossos filhos, até depois de adultos, de casados, eles nos dão trabalho. Porque, amados, nós que já temos filhos já adultos, sabemos que mesmo nossos filhos estando na casa deles, com o esposo deles ou com a esposa deles, nós temos que estar atentos, porque eles vão estar sempre se encaminhando para companhias erradas, para coisas erradas, bebendo, brigando, traindo. Nós temos que estar sempre de olhos arregalados, porque o filho nosso, independente se ele é criancinha, se ele é adolescente, se ele é jovem, se ele é velho, nós sempre vamos amar como filho e sempre vamos querer o bem dele. Nós não queremos que o nosso filho vá para a cadeia ou morra ou vá para o inferno. E assim é Deus. Deus se importa com o novo convertido, com aquele que chegou hoje, aceitou Jesus hoje. Deus se importa com quem está lá há muitos anos. Deus se importa com quem já está velho nos caminhos dele. Deus se importa. Porque sabemos que o inimigo, o adversário de nossas almas, não escolhe levar para o inferno criancinha, bebezinho, jovem, adulto ou velhinho. Não. É quem der brecha, ele entra e toma. Independente se é preto, branco, pardo. Independente se é mulher ou é homem. O inimigo, o adversário de nossas almas, está caçando almas. Ele está fazendo assim, ó, com as duas mãos e levando para o inferno. E Deus se preocupa com os seus filhos, aqueles que entregaram a vida para Ele. Deus se preocupa. E por isso que Deus manda uma palavra. E por isso que Deus chama atenção, por isso que Deus repreende, por isso que Deus educa, porque Ele é Pai. E Ele ama. Assim como nós que somos pais e mães e embranquecemos nossos cabelos, criamos rugas de preocupações, porque nós sabemos que não é fácil educar filhos.
Os filhos estão aptos a fazer tudo que nós não gostamos. Eu já ouvi muito dos meus filhos, e eu tenho certeza que irmãos já ouviu. Eu já tenho minha vida, já estou na minha casa, eu não devo mais consideração para você, eu não como na tua casa, eu não vivo na tua casa, não tem por que se incomodar comigo. Eu já ouvi muito dos meus filhos, amados. Não é porque você vai na igreja e é crente que eu sou obrigada a ir junto. Eu não sou obrigada a fazer o que você gosta. Mas nós sabemos, amados, que isso dói para nós, porque nós sabemos o caminho que eles estão tomando. E qual pai, qual mãe que não teme que o filho morra e vá para o inferno? Assim como eu não desejo ir para o inferno, eu não quero que ninguém próximo a mim vá. Aliás, quando morre esses jovens, adolescentes, que a gente vê que morre lá numa briga, num confronto com a polícia, num acidente, dói na alma quando a gente sabe que é um adolescente que morreu sem Jesus. Pior ainda quando a gente sabe que a família toda é cristã. Só ele era desviado e morreu daquela forma. Isso dói na alma, saber para onde que vai esta alma. Então, amados, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos obedecer, porque nós tenhamos 20, 30, 50, 80, 100 anos, para Deus nós somos os filhinhos dele, assim como os nossos filhos são bebezinhos, são jovens, são casados, são velhos e continuam sendo nossos filhinhos. Para Deus é a mesma coisa. Deus continua a zelar e a cuidar da nossa vida, da nossa alma, porque Ele nos ama. E muitas das vezes é necessário que Deus fale duro conosco. Muitas das vezes é necessário que Deus permita um tombo para nós cair e se machucar, para vir pedir ajuda para Deus. É necessário muitas das vezes. Por isso que se nós se adaptarem, fazer a vontade de Deus, nós não vamos viver caindo, viver se machucando, porque nós aceitamos o conselho do nosso Pai. Amém? Então, amados, o filho que observa e que recebe os conselhos do Pai, que obedece os conselhos do Pai, não se machuca muito, não cai muito, porque ele obedece. O Pai diz, não suba aí que vai cair. Ele não sobe. Não corra que você vai cair. Não corre. Então o filho que obedece o pai, a tendência é viver bem, sem se machucar, sem dor, sem problema. Então vamos, amados, obedecer o nosso pai, para que nós vivemos bem nessa terra e não damos muito trabalho ao nosso pai, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, me coloco na presença do Senhor Deus, agradecendo o Senhor ao Pai por esta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Eu sei que o Senhor falou muito comigo. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, com seus filhos, com suas filhas, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Leva esta mensagem a vidas e corações que precisam ouvir essa mensagem. Venha sarar as feridas, meu Pai, que estão postas e expostas no coração e na alma dessa pessoa. Que esta palavra chegue como um bálsamo da cura. Que esta palavra chegue como um cicatrizante para esta ferida em nome de Jesus. Que toda lesão, Pai, que toda ferida aberta neste coração, nesta alma, neste corpo, Pai, desde a cabeça aos pés, seja fechada e cicatrizada com a Tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer a paz, trazer, meu Deus, o conforto, trazer a alegria, trazer a saúde para esta vida, para esta alma. Em nome de Jesus. Amém. Amados, curtam os vídeos. Eu peço, amados irmãos, deixe sempre o joinha nos vídeos quando você vê. E sempre compartilhe a palavra de Deus quando você ouve com mais pessoas. Assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo caminha mais. Como Jesus Cristo falou com você, Ele vai usar você para falar com outra pessoa. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.